dia, meu nono ano. Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha? Tá tudo bem? Eu espero que sim. A gente tá aqui batendo nosso papo sobre o cosmo, né? A gente está conversando sobre as questões do espaço, né? E como acontecem essas transformações da matéria que dão origem, né? A tanta coisa bacana, tanta coisa linda, incrível, enormes e gigantescas, né, nesse espaço, no nosso sistema solar, no universo. Tá certo? Então a gente já rodou, foi muito aqui pelo espaço, não foi? A gente já fez altas viagens aqui com o nono ano, a gente já conversou sobre o nosso sistema solar, sobre a origem mesmo desse universo, a partir da teoria do Big Bang, da grande explosão, né? Quando houve essa explosão que se expandiu esse espaço que a gente conhece e que deu origem a tantos corpos celestes, sejam eles planetas, estrelas, asteroides, né, a própria poeira cósmica, tudo isso foi originado nesse momento, segundo essa teoria, não é verdade? Então, a gente vem aqui conversando sobre o Big Bang, depois a gente conheceu o sistema solar, não foi? As características desse sistema, como é que acontecem, né? Essa compreensão de por que, que os planetas ficam ao redor do Sol, dando voltas, né? Por que os planetas têm esse formato redondinho, né? Então a gente conseguiu entender que existem energias muito importantes para manter essa estrutura do sistema solar. Uma delas é a própria energia da gravidade, né? O campo gravitacional, que existe aqui na Terra, que a gente percebe ele a partir, né, da queda dos objetos, das nossas quedas, a gente também cai, né? Topou, cai no chão, a gente não sai por aí flutuando. Então a gente vê, a gente percebe essa energia gravitacional aqui no nosso planeta. Então a gravidade, ela tem relação com a massa dos corpos, né? Todo mundo fala assim, a gravidade é nula, né? Mas hoje já tem estudos que indicam que não existe essa gravidade nula. O que existe é a microgravidade. Então, todo corpo que tem massa, tudo que tem massa, tem um campo gravitacional. E por que então, professora, que essa gravidade não faz com que fiquem também algumas coisas de menor massa do que eu, me orbitando, circulando ao redor de mim? Por quê? Por quê? Ora, porque a nossa massa, ela é pequena demais, ela é quase nada quando a gente compara a nossa massa com a massa do nosso planeta. Então, como a Terra é muito maior, gigantesca, muitíssimo pesada, ela tem um campo gravitacional muito superior, muito mais forte que o nosso, e meio que ela anula o campo gravitacional da Terra, anula os campos gravitacionais de tudo que tem aqui em cima. Tá certo? Então, por isso que a gente não sente, né, que estamos atraindo, né, fisicamente objetos de menor massa para ficar nos orbitando. Mas é por causa da massa, né, do nosso planetinha Terra. Então, pessoal, a gente conheceu isso, conhecemos então a distribuição dos nossos planetas dentro do sistema solar, né? A gente viu Mercúrio, Vênus, Terra e Marte como os planetas rochosos, tem uma composição diferente dos outros 4 planetas do sistema, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses outros 4 são planetas gasosos. A composição desses planetas não é de rocha, como esses 4 mais pesadinhos, né, que estão mais próximos do Sol. Os demais são planetas gasosos. E aí a gente viu que a composição, né, desses gases vão dar características para esses planetas. Ou seja, a composição, a presença desses gases vão dar a cor do planeta, vão influenciar na sua temperatura. A gente viu até que Mercúrio nem é o planeta mais quente. Como assim, professora? Nele que está mais perto do Sol?
Mas só que não dependia só disso, né? Depende também da composição gasosa desse planeta. Então, os planetas que tem planeta que tem uma quantidade de carbono muito maior, muito superior à que existe em Marte. E isso faz com que esses planetas tenham temperaturas mais elevadas do que Marte, né? Então, essas coisas a gente vai começando a entender dentro das características de cada planeta, né? Onde é que a gente encontra cada um, a distância do Sol, tanto de radiação que ele recebe, qual a composição, se tem atmosfera, se não tem, qual a composição dessa atmosfera, se tem água, se não tem. Tudo isso para que é que a gente quer saber? Ora, porque a gente é curioso. Primeira coisa, a gente quer saber tudo, tudo a gente quer saber. Eu quero saber mesmo, eu estou curiosa, professora. Mas também a gente compreende, né, quais são as características que fazem com que exista vida em determinados planetas. Opa, professora, você está dizendo que existe vida em outros planetas? Olha, é muito provável, viu? O universo é muito grande. Só que no nosso planeta existem leis físicas, químicas, que permitem que a vida exista do jeito que é aqui. Será se existe, né, vida igual à nossa em um planeta que não tem a mesma atmosfera, não tem água como tem aqui? É bem difícil, né? Então, nós somos parte do universo. As partículas, as moléculas, a composição do que existe no universo todinha existe na gente. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, tudo isso tem nas partículas do cosmos. E tudo isso tem no nosso corpo. Então, nós somos seres astrais também. Nós fazemos parte desse universo. Só que nós temos uma diferença. Nós temos vida. Esse fenômeno é que foi explorado no nosso último encontro, né? O fenômeno da vida no nosso planeta. Por que é que tem vida no nosso planeta? A gente já até tinha conversado um pouco sobre isso em outra aula. Essa vida existe nesse formato, com essa matéria aqui, ó, pesada, densa, né? Osso, carne, sangue e o resto todo. Então, a gente tem vida, né, desse jeito, mas a gente tem uma diversidade muito grande de outros seres vivos. A gente tem seres unicelulares lá, bactériazinhas pequenininhas. A gente tem vírus que nem são considerados vivos, né? Que são menores que as bactérias, mas que também têm a molécula da vida, que é o DNA, apesar de não serem considerados seres vivos, mas têm a capacidade de influenciar, né, nos seres vivos de forma negativa, porque são parasitas. Então, a gente começa a entender que as condições do nosso planeta, as características do nosso planetinha Terra, é que possibilitaram, numa grande loteria do acaso, que a gente tirasse a sorte grande e passasse a existir aqui. E isso é o que diz a ciência, né? Porque as teorias sobre a origem da vida são várias. Inclusive, existem teorias que nem passam perto de tudo isso que eu estou falando, né? Tem teorias que indicam que a vida foi criada, né? O sopro da vida foi dado por uma inteligência muito superior à nossa. Então, as teorias criacionistas apontam outros caminhos, mas cientificamente falando, nós temos estudado aqui as condições do nosso planeta que possibilitam que exista vida tal como conhecemos aqui na Terra. Eu acho massa isso aí. Agora, será se a gente vai procurar vida em Marte? Será se a gente vai encontrar do mesmo jeito da nossa? E olha que Marte até parece muita coisa com a gente, mas lá não tem uma gota d'água mais. Se teve, já foi. Já encontraram resíduos, resquícios, né? De rastros, de caminhos que podiam ter sido feitos pela água. Encontraram gelo já. Então, a gente tem muita coisa nova, né? A gente já tem muita novidade acerca dos estudos, né? A gente hoje vai, inclusive, dar uma passeada no site da NASA, viu, seu Alcimar? Já está avisado que nós vamos entrar na NASA hoje. A gente vai dar um rolê lá mais tarde para eu mostrar para vocês as imagens, né?
de alta tecnologia que já estão fotografando aí nebulosas, captando sons, barulhos de buracos negros. Meu Deus do céu, é muito interessante, tá bom, gente? Então, hoje, depois dessa conversa, dessa retomada, né, que a gente está fazendo aqui, já que estamos começando o mês de outubro, a gente vai conversar sobre evolução estelar. Tá? O que é isso, professora? É quando a gente compreende o surgimento, a vida, vamos dizer, entre aspas, né? Como que essas estrelas, elas passam a existir, ter um momento, né? Se transformar e morrer. Porque as estrelas, elas também morrem. Tá certo? Então, vem comigo nos nossos slides para a gente começar muito bem esse nosso conteúdo, né? Essa nossa unidade aqui, chamada de evolução estelar. Tá certo, meu povo e minha pova? Estamos aqui, ó, com esse objeto de conhecimento na disciplina de ciências comigo, professora Amanda. Então, vamos que vamos para frente. Presta atenção. Nosso roteiro de aula aqui para a gente se orientar, né? Vamos falar sobre evolução estelar com esse objeto de conhecimento, os objetivos de aprendizagem, né? O que é que eu quero que vocês absorvam dessa aula de hoje? Compreender as características das estrelas, sua composição e a dinâmica do seu surgimento, existência e morte. Vocês já olharam para o céu de noite, né? Dali a gente vê várias estrelas. Sabia que algumas daquelas estrelas que nós vemos, né, brilhando lá no céu, brilha estrelinha lá no céu. Beleza. Algumas daquelas estrelas, elas já morreram faz muito tempo. E por que a gente continua vendo aquela estrela, né? Porque a luz, ela viaja pelo espaço numa velocidade muito grande, né? Então, se a estrela ela emite luz, ela vai lançar essa luz no espaço. Quando ela apaga, a luz já foi lançada e ela segue viagem. Apaga a estrela, a luz que já lançou é que nem a palavra, ela não volta atrás não. E aí, ó, vai-se embora e a gente até hoje consegue visualizar, né, no céu noturno algumas estrelas que inclusive já morreram. Então a gente vai ver essas características, né, a composição delas e como é que elas surgem, existem, se transformam e chegam a morrer. Tá certo? Então a gente vai conversar, né, sobre o nosso conteúdo, a gente vai conversar pelo chat e a gente vai visitar o site da NASA. Uhul! Se prepara que hoje o negócio aqui vai ser de com força, hein? Então vamos lá. Começando a compreender. Vamos navegar? Já, eita, Alcimar, já peguei de cara. Olha só, os cientistas descobrem traços de uma das primeiras estrelas do universo. Gente, enquanto o Alcimar organiza aí nosso site para a gente começar navegando já, é interessante a gente colocar que também já conversamos sobre astronomia e cultura. A gente já viu que toda a humanidade já se ligava nos astros desde os tempos mais remotos, né? A gente já observava, a gente já era influenciado pela presença da luz, pela chegada da noite, a gente já percebia o clima, o tempo, né? Se chove, se não chove. A gente aprendeu a navegar observando as estrelas, né? A gente aprendeu tudo isso aí olhando para o céu. Agora você imagina o que é de avanço tecnológico que nós temos hoje, que dá para a gente fazer esse tipo de descoberta. Cientistas descobrem traços, né, de uma das primeiras estrelas do universo, né? Então a gente vai observar como foi que eles descobriram, quais as tecnologias, a gente vai discutir um pouquinho esse texto, tá certo? Já podemos, Asmar? Beleza, então vamos navegar. Olha só, chegamos aqui na matéria, tá certo? Cientistas identificam vestígios de uma das primeiras estrelas do universo. Então, ó, o astro, ele explodiu em uma supernova há bilhões de anos e suas impressões químicas
ainda podem ser encontradas no espaço. Ainda tem vestígios deles, né, no espaço. Então, vamos continuar aqui nossa leitura, olha só. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ficar de olho no texto. Pronto. Então, essa matéria da Bárbara Manara, né? Então, ela foi publicada no mês passado, bem recente. Então, cientistas podem ter encontrado resquícios de uma das primeiras estrelas do universo. Ela teria explodido há 13,1 bilhões de anos, ou seja, cerca de 70 milhões após o Big Bang, que foi a teoria, né, a explosão, desculpa, que formou o cosmos, né, como a gente conhece. Esse estudo foi realizado por astrônomos e astrofísicos liderados pelo professor Yuzuru Yoshi, da Universidade de Tóquio, e publicado no Astrophysical Journal na última quarta-feira, dia 28 de setembro. Eles usavam dados registrados pelo telescópio Gemini North, localizado no Havaí. Então, vocês vejam que o estudo desses astros, ele vem com astrônomos e astrofísicos, ou seja, pessoas da física, dessa outra ciência que também observam os astros. Então, vamos ver o que foi que esse telescópio trouxe de bom aqui para o povo, né? Deixa eu mostrar aqui. É porque tem outras matérias aqui relacionadas, mas vamos seguindo. O que foi que rolou? Quando estrelas massivas explodem em supernovas, elas sopram suas camadas externas em direção ao espaço, ou seja, deixam para trás vestígios de sua existência em uma nuvem brilhante de gás superaquecido. A primeira geração de estrelas é chamada de população 3, um conceito teórico que astrofísicos tentam achar provas de existências há décadas. Então, eles agora que encontraram provas dessa existência, tá certo? Supermassivas e brilhantes, elas teriam nascido do material primordial do Big Bang e formado em seu interior os primeiros elementos pesados do universo, como, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o ferro, que são necessários à formação das atuais estrelas, planetas e também são essenciais à vida. Lembra que eu falei para vocês, né, gente? Nós somos seres que temos a mesma composição do que existe no planeta, nas estrelas, nos outros planetas, no cosmos todo. Então, todos esses elementos que foram formados lá no Big Bang também estão no nosso corpo. Isso é uma coisa fantástica, né? Mas, por serem tão enormes, com centenas ou milhares de vezes a massa do nosso Sol, e olhe que o nosso Sol é gigantesco, a explosão final dessas estrelas teria eliminado cada átomo de sua origem, não deixando muita coisa para trás. Por isso, os cientistas estão animados com um novo estudo sobre a população 3, pois os resultados sobre a sua impressão digital química podem ser a melhor evidência já identificada até o momento. Quasar analisado. Os pesquisadores observaram o objeto ULAS J1342928, que é caracterizado como um quasar, basicamente um buraco negro supermassivo cercado de gás e poeira. A luz detectada gerada por ele foi emitida há cerca de 13,1 bilhões de anos. Só para vocês terem uma ideia do tanto que isso faz tempo, a Terra, o nosso planeta, tem 4,6 bilhões de anos. E a luz detectada foi gerada há 13,1 bilhões de anos atrás. Ou seja, mais que o dobro da idade da Terra. Pense num negócio que faz tempo, meu Deus do céu. Então, vamos seguindo. Como o universo está se expandindo, estima-se que hoje ele esteja a cerca de 30,1 bilhões de anos-luz da Terra. Esse quasar ainda é milhares de vezes mais brilhante do que toda a nossa galáxia, a Via Láctea, e o segundo mais antigo já descoberto, perdendo apenas para o P172 mais 18.
Os pesquisadores usaram um novo método para analisar os dados captados pelo radiotelescópio Gemini Norte entre 2017 e 2019 em frequência de luz infravermelha, que foi dividida em comprimentos de onda individuais. Vocês vão relembrar isso quando a gente estudou, lembram? Que a gente estudou a luz branca, né? A gente teve lá no começo do ano um momento que a gente estudava essa luz branca e que ela, passada por um prisma, né? Ela se dividia e aí apresentava colorações distintas, né? Essa luz que foi dividida em comprimentos de onda diferentes. Então, isso também pode ser feito com a luz infravermelha, e aí é uma das tecnologias usadas para observar tudo que foi encontrado por esses pesquisadores. Tá certo? Assim, conseguiram criar hipóteses sobre do que ele é feito de acordo com as características da luz absorvida e emitida. Os dados apontam que o quasar contém uma grande quantidade de ferro e pequena de magnésio, o que é incomum. Então, simulações de um computador ajudaram os cientistas a concluírem que se tratava de uma estrela de primeira geração com cerca de 300 vezes a massa do nosso Sol. Um tipo de supernova tão rara que ninguém nunca viu acontecer ou descobriu evidências diretas. Aí você pode estar se perguntando uma hora dessa, professor, e por que isso aí é importante? O que é que eu tenho a ver com esse negócio, né? Por que isso importa? Vocês devem ter ouvido falar nesses últimos dias, né, das imagens desse telescópio espacial, o James Webb, e anteriormente a gente tinha outro telescópio chamado Hubble, né? Tem. O James Webb que tem as imagens mais recentes, né? Que estão super famosinhas aí na internet. Ele captou imagens incríveis e nós vamos já entrar no site da NASA para a gente ver algumas, que vocês vão ficar maravilhados. Então, esse telescópio espacial, o James Webb e o Hubble, têm encantado com suas captações do espaço. No entanto, mesmo usando equipamentos poderosos, encontrar as estrelas mais antigas do universo ainda é um desafio. Além de estarem muito distantes, seus resquícios acabam escondidos por trás de espessas nuvens de hidrogênio. A maioria dos ingredientes químicos que formam o universo como conhecemos hoje foi forjada nos núcleos de estrelas massivas ou por supernovas. Cada nova geração de estrelas reúne uma mistura de elementos diferentes da linhagem anterior, então elas vão se transformando também. Localizar e comparar esses diferentes materiais nos permite dar mais um passo para compreender o nosso passado muito distante, como o cosmos evoluiu e até o desenvolvimento da vida, né? Então a gente tem aqui essa matéria bem recente do mês passado, mostrando, né? Pode voltar, por favor, para os nossos slides, Osmar. Mostrando aí como é que se descobre, né? Quanta tecnologia tem envolvida nessa descoberta, quanta ciência tem envolvida nessa descoberta, né? Então, quando você localiza, compara esses materiais, a gente consegue compreender a história do universo, né? E, consequentemente, também a história da nossa vida, observando, comparando, simulando como que se deu essas transformações e esses momentos, para que a gente também possa imaginar para que caminho está seguindo esse nosso universo e também a nossa vida, não é isso? Então, olha só, vamos começar agora a entender quem são essas estrelas, né? A gente viu que falou-se muito em supernova, em quasar, buraco negro, a gente viu todos esses nomes nessa nossa primeira matéria, né? Então, a gente está vendo aqui agora o Sol, né? O Sol é uma estrela e as estrelas, elas também são sóis, né? Então, o que é a principal característica de uma estrela que a gente aprende? A principal característica de uma estrela é que ela é um corpo celeste que emite luz própria, né? Então, o Sol do nosso sistema, ele é uma estrela. Ele é uma estrela. Por quê? Porque ele emite luz própria. E todas as estrelas que a gente visualiza daqui da Terra, quando você olha para o céu, cada uma estrelinha daquela é como se fosse um Sol também. Só que estão, né,
tão distantes que a gente vê desse tamanho. Estrela miúda que alumeia o mar, alumia a terra e mar. Já ouviram essa música? Da estrela miudinha? Pois é, a gente vê pequenininha, mas a gente está a quantos e quantos anos-luz de distância, né? Milhões. Então, a gente vê bem pequenininho esses outros sóis, que são essas estrelas. Essas estrelas, elas nascem, elas evoluem e elas declinam, ou seja, elas também morrem, né? Elas não ficam para sempre, né? Apesar de que a luz que elas emitem pode passar muito mais tempo visível de alguns pontos do que a sua própria existência. Então, olha só, o que é que a gente vai estudar aqui? Nesse primeiro momento, a gente vai compreender essas principais características das estrelas, tá bom? O que são as estrelas, como e onde elas nascem, por que elas não colapsam, qual é essa temperatura estelar, sequência, composição, a evolução do nosso Sol. Tudo isso a gente vai estudar aqui nesse nosso primeiro momento. No segundo momento, a gente vai para conversar sobre características mais aplicadas, né? Temperatura estelar, reação, estrutura física do Sol, luminosidade e magnitude, distâncias e raios estelares e a própria evolução estelar de uma forma geral. Então, parte 1, aula 1, parte 2, aula 2. Tá certo? Então, vamos seguindo. O Sol, por exemplo, do nosso sistema, ele é uma estrela típica. Para a gente ter uma ideia e fazer uma comparação, ele tem um tamanho que equivaleria a 110 planetas Terra. Imagine você, um planeta Terra já é quase, a gente já quase não consegue imaginar o tamanho. Imagina 110 planetas Terra, né? Mais 1 milhão em volume. Presta atenção. Então, qual é as medidas, né? Olha só, eu tenho aqui que o Sol tem 150 milhões de quilômetros de raio, ou seja, de raio não, desculpa, de diâmetro, de uma ponta a outra, passando uma linha bem no centro, né? Porque é uma esfera, a gente tem aqui o diâmetro. Esse diâmetro dá mais de 150 milhões de quilômetros, né? Aqui a gente tem que ele tem uma massa 333 mil, né? A da Terra. Se a Terra tem uma massa, você multiplica por esse valor que dá a massa do Sol, né? E 99% da massa do Sol, aliás, 99% da massa do Sol é a do Sistema Solar. Vocês lembram que se juntar todos os planetas do Sistema Solar, a gente não temos, aliás, se a gente juntar todos os planetas do Sistema Solar, a gente chega bem aqui, só em 0,01% da massa do Sol aproximadamente. Por isso que nessa informação... Opa! Por isso que nessa informação a gente diz que ele tem 99,9% da massa do Sistema Solar. E aí a sua composição vai ser feita principalmente, né? 74% da sua composição é de hidrogênio e 24% de gás hélio. Então, esses são os dois principais gases, né? Que formam o Sol, essa estrela que conhecemos. Agora, para a gente começar a se situar, vamos fazer uma pesquisa aqui rapidinho? Vamos pesquisar qual é a massa dos planetas, para a gente relembrar? Qual a massa dos planetas
incluindo o nosso, hein? Do sistema solar. Tá certo? Vamos fazer essa pesquisa. Vocês devem ter aí nas anotações de vocês. 3 minutinhos na tela, já já eu volto. Muito bem, eu peço para que a gente reveja, né, nessa pequena pesquisa aqui no comecinho da nossa aula, a massa dos demais planetas, para a gente começar a ter uma dimensão, gente, do tamanho que é o nosso Sol.
Se a gente junta todos os planetas do sistema solar, a gente não chega nem 0,01% da massa do Sol. Não é nem isso aqui, ó. Deixa eu fazer só um trisquinho aqui de nada para você ver do que eu estou falando. Se eu juntar os planetas, eu chego nem nisso aqui, ó. Minha gente, só um trisquinho rei. Ô, bichinho. Todos os planetas chegariam nem a 0,01% da massa do Sol. Então, ele é grande, gigantesco e pesadíssimo, né? Então, ele tem essa composição gasosa, principalmente feita, né, de hidrogênio e gás hélio. Mais hidrogênio, mais da metade é hidrogênio, com 74%, e 24% composto de gás hélio. Tá beleza para vocês? Então vamos seguindo aqui que tem muita coisa para a gente entender, conversar hoje sobre essas nossas estrelas, né? Mas o que é que vai ser uma estrela? Qual é o conceito? O que é que me faz entender o que é uma estrela? O que é que a gente tem que observar? Primeiro, que essencialmente é um corpo gasoso, né? Ela é um elemento gasoso. A estrela não é um corpo rochoso, como é o planeta Terra, entendeu? Então, é um corpo gasoso, no interior do qual ocorrem reações de fusão nuclear, formando elementos químicos mais pesados. Essa fusão nuclear aqui é o que provocam, né, essas explosões constantes, essas, né, essa alta temperatura, essas emanações, a gente já ouviu falar, né, de tempestade solar, explosões que acontecem no Sol. Então, isso acontece por conta dessas reações de fusão nuclear. Se eu contar para vocês que existem bombas, a bomba atômica, lembra dela? A bomba atômica que foi testada, aquelas lá que foram testadas no Japão, em Hiroshima, em Nagasaki, tem essa história, né, que foi real, aconteceu infelizmente. Então, uma bomba atômica, vocês têm dimensão do que é uma explosão de uma bomba atômica, né, uma coisa absurda, gigantesca. A fusão nuclear é um dos principais elementos da bomba atômica. Ela é uma bomba de fisão ou fissão, né, de ruptura do núcleo atômico. Então, dentro do núcleo de uma estrela, existem explosões, né, essas reações de fusão nuclear que vão gerar muita energia e também esses elementos químicos mais pesados. Tá certo? Então, no núcleo de uma estrela, a temperatura é de milhões de graus Celsius. A gente não consegue nem imaginar qual é a temperatura aproximada no núcleo de uma estrela. Na superfície do Sol, a gente já viu que a temperatura vai para mais de 6.000 graus Celsius. Né? A gente com 30 graus, a gente já está, meu Deus do céu, Maria, ô sol quente, que a gente fala é assim. Ô sol quente, ei, tu vai que hora lá em casa? Não, só quando o sol esfriar. Lembre você que o Sol não esfria nunca, né? Na verdade, é a nossa posição com o nosso planeta que faz com que ele diminua a intensidade da radiação que a gente recebe. Ainda bem, né, que essa Terra gira, porque senão a gente ia passar o dia todo com a face da Terra virada para o Sol, já tinha morrido todo mundo, né? Não ia ter condições. Então, essas reações de fusão nuclear, que tem tanta energia, é que fazem a produção, né, desses elementos mais pesados, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, o próprio carbono. Tá certo, gente? Então, vamos seguindo aqui, conhecendo, né, o que é essa estrela. Então, essas estrelas, elas nascem, né? Como é que as estrelas vão nascer? Ela tem uma receita. É preciso que tenha muito hidrogênio. Vocês viram na matéria que a gente leu que existia muito hidrogênio, uma nuvem espessa de hidrogênio que foi encontrada, né, por esses telescópios e foi conhecida, né, que ao redor de alguns espaços, de alguns lugares no cosmos, existem vastas nuvens de hidrogênio. Então, é um dos ingredientes para se formar uma estrela. Qual é o processo que faz com que haja o surgimento, o nascimento de uma estrela? Gravidade mais calor. Eu juntando energia gravitacional com energia térmica,
eu vou gerar reações nucleares. Lembra aqui, ó, essas reações nucleares, elas têm a ver com o núcleo atômico, tá certo? Então, a gente vê que essas reações nucleares são os fatores, né, responsáveis pelo nascimento das estrelas. Estreta, não, professora, é estrela. Deixa eu corrigir isso aqui. Né? Então, isso aqui é o que faz surgir as estrelas. Tá certo? Então, vamos adiante. Olha só, como é que vai funcionar isso mais ou menos? Existe essa pressão gravitacional. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso, né? Que essa pressão gravitacional, ela vai ter relação com a massa. Tudo que tem massa tem gravidade, né? E ela tem forças de quê? Atração. Uma das principais características da gravidade é que ela só tem força de atração. Observe que quando a gente mostra aqui as imagens, a gente tem aqui a posição, né, desse bonequinho sempre na superfície aqui do planeta, mas ele sempre está com um pezinho aqui fixado, né, na parte de baixo aqui no chão, não tem ninguém flutuando. E a gente vê que essa pressão gravitacional, ela tem só um sentido. Então, ela é unidirecional. Ela é unidirecional por quê? Porque ela tem um sentido, que é de fora para o centro. De fora para o centro. É só nesse sentido, ó, de fora para o centro. De fora para o centro. Toda vez que eu soltar, né, essa canetinha aqui, ó, toda vez que ela solta, cuidado para ela não cair aqui. Quando eu solto, ela sempre vai cair. Sempre. Sempre. Não vai ter nenhuma vez que eu vou soltar e ela vai subir. E pode ter certeza que no dia que isso acontecer, vai ser uma carreira muito grande, se batendo na porta, eu, a Fátima e o Alcimar aqui dentro desse estúdio. Né? Porque vai ser muito esquisito. Se eu vou soltar a caneta, a gente espera que ela caia, né? A pessoa, se ela sobe, ó, carreira do cão que eu vou dar. Eu mesma não fico, porque eu não sei o que foi. Sei que está muito errado. Então, a gravidade, ela tem essas características. Tudo que tem massa tem um campo gravitacional. A gente tem a situação, né, de que esse campo, essa energia só chama, ela só atrai, né? E ela é unidirecional, justamente por isso. Ó, a atração da gravidade aqui. A canetinha vem lá de cima sempre, ó, caindo aqui. O sentido é só esse, né? E a gente não percebe porque a gente está em cima de uma superfície gigantesca que é a do planeta Terra. Mas esse sentido unidirecional é de fora para o centro, né? Então, é o centro do planeta Terra quem puxa tudo para a sua superfície. Então, a gente tem essas características dessa pressão gravitacional, tá? Então, isso vai influenciar. Essas características do campo G, do campo gravitacional, vão influenciar no surgimento das estrelas, olha só. Então, a gente tem aqui essa contração, por exemplo, gravitacional de uma nebulosa. Certo que a gente tem essa lei da atração gravitacional, né? Essa lei da atração tem relação com o que eu já mostrei aqui como características. A existência da massa, apenas, né, atração e unidirecional. Então, essa atração ela vai ter só um único sentido. Então, essa lei da atração gravitacional é o que vai justificar o encontro, né, de alguns corpos, inclusive moléculas de gases iguais, né? E isso pode gerar as fusões nucleares. Com milhões e milhões e milhões de anos passando, nós temos aqui uma nuvem de gás nitrogênio cheia de moléculas desse gás.
e a própria gravidade vai fazer com que haja esses choques. Quando acontecem esses choques, a gente tem, né, com o elemento tempo, não é da noite para o dia que se forma uma estrela, eu preciso de milhões de anos, aí eu vejo o surgimento, né, dessa estrela, tá certo, gente? Então, a gente tem algumas fórmulas para compreender, mas eu imagino que não seja esse o nosso objetivo hoje aqui, e quando for preciso, a gente vai retomar compreendendo essas fórmulas também, tá certo? Então, a gente tem que há uma contração gravitacional, dando um exemplo de uma nebulosa, né? Que são essas grandes, gigantescas nuvens cheias de gás hidrogênio e outros gases que estão no cosmos. Aí a gente vem aqui, ó, formar um aglomerado estelar. Esse aglomerado, a gente já sabe que aglomerar é quando tem muita coisa ali próxima uma da outra. Eu tenho uma nuvem inicial. E aí eu vou ter, né, a contração gravitacional de pequenas regiões, que isso vai fazer com que haja a fragmentação da nuvem. Lembra do que eu fiz aqui? Ó? Tem uma moléculazinha aqui, outra aqui, aí eu vou começando pela gravidade a juntar, né, essas moléculas. Só que quando junta, pessoal, não é uma junçãozinha simples, né? Geralmente a fusão nuclear, isso leva muita energia. Isso libera muita energia, como se fosse uma explosão mesmo, né? Então, essa contração de pequenas regiões dentro dessa nuvem inicial vai levar à fragmentação das nuvens, né? Então, inicialmente, há a formação dos glóbulos de Bock, que são esses primeiros aglomerados, né? Que se formaram após essas contrações, né, de pequenas regiões que fragmentou já essa nuvem e depois de muito tempo, bote aí mais milhões de anos, né, vão existir os primeiros aglomerados estelares, tá certo? Então, mais ou menos assim, de uma forma resumida, a gente compreende a formação de uma estrela. E aí, o que é que pode causar uma contração? Uma perturbação pode aumentar a densidade de massa numa região. Ou seja, pode passar uma estrela por perto, pode passar algum astro, pode haver uma interação com outra nuvem, né? Podem haver algumas ondas de choque. Toda perturbação, né, pode aumentar, pode causar um desequilíbrio dentro dessas nuvens, e quando isso acontece, a gente tem isso aqui, que a gente chama logo de colapso. Quando há o colapso, aumenta a possibilidade desses choques, né, e causam as contrações, que depois vão fragmentar essas regiões, né, fragmentar essas nuvens iniciais, e com o passar do tempo, vai acontecer o surgimento de novas estrelas, tá certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a grande nebulosa de Órion e a gente tem a constelação de Órion. Então, a gente tem aqui uma nuvem, uma grande nuvem cheia de, ó, um aglomerado, né, estelar. Betelgeuse, Meissa, Bellatrix, Mintaka, Aunilan, Aunitac, que são irmãzinhas aqui praticamente, né? Hatsia, deixa eu pegar aqui o laser. Hatsia, a gente tem bem aqui uma nebulosa, M42, ó. A gente tem Tabit, outra estrela enorme, Saif, Rigel, Cursa. Esse aglomerado aqui, isso aqui é o que a gente chama de grande nebulosa de Órion. E aí, as Três Marias que nós conhecemos, que nós vemos, são essas três mocinhas bem aqui, olha aqui que lindas. Mintaka, Aunilan e Aunitac. Lindas e maravilhosas. Estão vendo? Que maravilha. Olha só. Seria maravilhoso uma aula de campo, né? Para a gente ir de noite olhar o céu. Ia ser incrível. Então, como eu não posso estar aí com vocês para fazer isso, vocês podem deitar, ó, no lugarzinho sossegado de noite. Olha para o céu e começa a lembrar das nossas aulas de ciências aqui do nosso canal, né? Corra e olha o céu. A gente conhece as Três Marias, a gente conhece o Cruzeiro do Sul,
né? A gente conhece alguns asterismos, que são como a gente chama algumas constelações que já são conhecidas. Então, a gente olha para o céu, a gente localiza as danadinhas. Então, a tarefa hoje, uma das tarefas de casa, é olhar para o céu e encontrar as Três Marias. As Três Marias têm esses nomes aqui, ó. Maria Mintaka, Maria Aunila e Maria Aunitak. Elas fazem parte, né, dessa constelação de Órion. Tá certo? Quem gosta de assistir filme de ficção científica, né, que vem uma galera de longe, sempre tem um povo que veio daí, não é, Elcimar? Tem um povo que vem de Órion, tem um povo que vem... Como é o nome daquela outra? Vou já lembrar de outra aqui que eu já vi em filmes, né? O endereço da galera que vem de fora vem às vezes de Órion, né? Então, olha só, vamos passar adiante porque a gente já se maravilhou aqui com o exemplo dessa nuvem da constelação de Órion, tá bom? Então, olha só, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. A nebulosa de Órion. E olha aqui o que é o visual de uma nebulosa, viu, meus amores? Olha que coisa incrível essa imagem, né? E a gente vai ficar maravilhada ainda com as imagens do Hubble. É do Hubble? Não, é do James Webb também. Dos dois, tem no site da NASA daqui a pouco. Então, olha só, essa nebulosa de Órion, ela pertence à nuvem de Órion. Ela tá a 25 anos, ela tem 25 anos-luz de extensão. Então, para eu ir de um canto a outro dessa nebulosa, demoraria 25 anos-luz. Nossa, será se é enorme, gigantesca, né? Ela tá a 1.500 anos-luz de distância da gente. Ela tem cerca de 700 estrelas. Ela tem estrelas jovens e estrelas velhas. Essas estrelas geralmente apresentam coloração diferente, sabiam? As estrelas jovens das estrelas mais velhas, né? E as intermediárias também, as mocinhas. Então, a gente tem ainda 200 mil massas solares, tá? Então, imagina que nessa nebulosa, olha o tanto de estrela que tem, olha o tanto de pequenos sóis, né? Ou de grandes sóis, né? Dentro dessa nebulosa de Órion. Que coisa mais incrível, que coisa mais linda. Eu passaria horas olhando fotos de nebulosas, que são perfeitas, né? Então, aí a gente tem esses berçários estelares. Então, dentro das nebulosas, como a gente está entendendo, né, existe a possibilidade da fusão dos núcleos atômicos, formando essas explosões, liberando muita energia, que também vão contribuir para essa temperatura, né, ser mais elevada. E aí a gente começa a fazer aquelas segregações dentro das nuvens, e depois a gente tem originadas as estrelas. Então, elas são grandes berçários estelares, tá bom? Se a gente vê aqui, a gente tem a nebulosa Trífida, né, na constelação de Sagitário, que está a 5.000 anos-luz, e ela tem 40, olha o tamanho aqui, ó, daqui para cá, tem 40 anos-luz de diâmetro, tá certo? Gigantesca também. Então, aqui à esquerda, é maravilhosa essa imagem, e ela é do telescópio Hubble, da NASA. Essa imagem aqui, essa região, mostra uma infinidade de estrelas, e ela é conhecida como os pilares da criação, né? Se formando na nebulosa da Águia. E ela está a uma distância, ó, de 7.000 anos-luz de nós. Bem distante também, né? Se bem que pegar em anos-luz, 7.000 não é muita coisa, não. Tem coisa que já está bem mais distante que isso. Tá certo, gente? Estão entendendo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Para a gente finalizar logo esse primeiro momento e já já a gente voltar, conhecendo o nascimento, continuando, né? A conhecer o nascimento, conhecer como se dá o nascimento dessas estrelas, a gente vai finalizar aqui esse nosso primeiro momentinho e eu peço que vocês usem esses 2 minutinhos restantes para pesquisar. Pesquise. 2 pontos. O que é uma nebulosa? Ok?
O que é uma nebulosa? Então, a gente vai usar esses 2 minutinhos que finalizam o nosso primeiro momento de hoje e vai fazer essa pesquisa. Quando a gente retornar, a gente já retorna aqui desse slide dos nossos berçários e aí a gente vai continuar compreendendo como nascem, vivem e morrem as estrelas. Então, vamos para o nosso bate-papo astral, faz a pesquisa, toma uma água e volta, que eu também volto já já. Até mais!